Cena 1, take 1, casa 5, Gata Mel. Cena 4, take 1. Cena 2, take 2, introdução, casa 5, poema voz, Zezé. Deixe estar. Que o tempo sabe mais que a nossa vontade. As surpresas mais que a nossa coragem. E o inverno? Não passa de uma estação. Deixe estar. Eu tropeço e caio na mesma pedra há anos. Os olhos gritam toda vez que passo por lá, mas tenho os pés viciados. E ademais não posso tirar da pedra a única certeza que ela tem na vida, a de que vai me derrubar. Então eu caio. Porque se eu não cair pode ser constrangedor. Então eu tombo. Porque senão ela chora sem função nesse mundo que para ela já padece de tão pouco sentido. Tropeçamos e caímos na mesma pedra há anos. Tropeçamos e caímos na mesma pedra há anos. Porque antes de ser pedra, ela nos é familiar. O Henry James, que é esse escritor inglês, diz uma coisa interessante assim: trabalhamos no escuro, fazemos o que podemos, damos o que temos. Nossa dúvida é nossa paixão, e nossa paixão é o nosso dever. O resto é a loucura da arte. É interessante, né? Porque o que é a... Eu não consigo entender minha vida sem a arte, né? Eu não me julgo um grande ator, nem um grande artista, mas eu sou da arte. Eu sou do teatro, eu gosto do palco, eu sou da literatura, gosto dos livros, gosto de ler, gosto de colecionar livros, gosto de falar sobre... Eu gosto da poesia, gosto de ler poesia. Nem tanto quanto eu deveria ler, mas às vezes pego e abro um livro de poesia e parece que vem um toque ali naquilo que está escrito, né? Na poesia. Quando eu era menino, eu me sentia como se fosse o depositário das histórias da minha família. Todo mundo vinha contar para mim porque eu escrevia. Eu tomava nota das coisas, né? Tive sempre essa impressão que o conselho para dar, por exemplo, alguém, quero fazer uma coisa, tome nota. Escreva, tome nota, porque daí você vai lembrar. E aí eu fui ficando o cara que tomava nota, o garoto e meus pais mais velhos, minha mãe era analfabeta, meu pai também, praticamente analfabeto, meu pai sabia ler um pouco, escrevia um pouco, mas a minha mãe não sabia nada, nada assim, ela vivia num mundo, era muito forte, leonina, sou virginiano, e minha mãe, o nome dela era... né? Porque nunca a pessoa deixa de ser... O nome da minha mãe é Adelaide, que quer dizer
aquela que tem o semblante nobre. E o nome do meu pai é Ernesto, o combatente leal. E todas as minhas irmãs trabalhavam na fábrica como operárias, quando eu estava já crescendo, né? Então eu fui muito favorecido, porque nós mudamos também da roça para a cidade. Então, minha mãe foi trabalhar de empregada doméstica na casa de uma família, e essa família tinha livros e me incentivava para que eu não ficasse em casa o dia inteiro ali perturbando minha mãe e tal. Eles arranjaram uma escola incrível, onde eu fiz pré-primário, que era muito raro. Então eu tive um investimento muito grande, né, emocional, né? Imagina, quando eu nasci, minhas irmãs tinham 15 anos, 16 anos. Imagina pegar aquele bebê, né, nascendo. Então, tive todas essas mães e meu irmão que andava a cavalo. E era um universo muito criativo, muito forte. Como meu pai tinha problemas psiquiátricos sérios, desde pequeno, minha mãe me arrastava para os centros de umbanda, de candomblé. Não tinha candomblé, era mais umbanda mesmo. Depois, centro espírita de Mesa Branca, que minha mãe frequentou muito, de centro Allan Kardec, né? Me lembro muito de eu ir com ela, e eu mamava. Isso é uma coisa curiosa, eu mamei até 7 anos de idade no peito da minha mãe. Tocava Ave Maria do Gounod na vitrola. Tinha aquela vitrolinha, aquelas que abria assim no centro, e era tão bonito porque tinha a fluidificação das águas. Ali em cima daquela mesa branca, em um determinado momento, o ancião, um senhor também com uma barba bonita, branca, falava calma, tocava Ave Maria, e ele, a gente como que via entrando nas águas as luzes que ele estava dizendo, dos benéficos tons que iam abençoar aquela água. E esse lugar foi onde tudo aconteceu para mim, né? Porque eu saía dali para ir para uma escola boa, onde eu entrava de manhã e saía no fim do dia, onde os professores ensinavam a escovar os dentes, ensinavam tudo, né? Without love, my friend, life is full of pain. You should see how far you could fly. Fill your heart with hope. Look for a light in the dark. Let your dreams take you on and on. Traduz. Sem amor, meu amigo, a vida é cheia de dor. Você deveria ver quão alto você consegue voar. Enche o coração de amor, de alegria. Procure a sua luz no fim do túnel e deixe os seus sonhos te guiarem para frente sempre. Essa eu fiz, eu tinha 17 anos. Tô com 31, tem bastante tempo. Eu sempre fui uma criança muito arteiro, muito agitado e tal, mas eu sempre fui muito lúdico, sempre criei muito, desenhava muito, criava amigos e heróis, fazia livro, inventava uns super-heróis que não existiam. Então eu sempre tive esse lado lúdico, assim, muito forte. E os meus amigos no colégio eram sempre essas pessoas também, que iam por esse lado. Eu nunca fui muito do esporte, assim, eu era agitadão e tal, mas eu não era o cara que participava de todos os jogos ou esportes. Eu era mais esse cara das artes ali, pintar, desenhar, inventar história. Mas acho que a minha primeira manifestação artística foi com 3 anos de idade. A minha mãe conta essa história, que ela me levou no mercado um dia e tinha aquelas televisões todas que ficam uma do lado da outra para vender. E tava passando algum clipe na época, não lembro, foi em 90, né? E aí disse que ela se distraiu assim um pouco, quando viu, tinha me perdido, aí olhou, tava na frente da TV ali, me requebrando assim, me balançando, aí quando viu foi juntando gente, e quando viu tinha uma roda ali, e eu lá achando tudo maravilhoso, dançando. Então acho que essa foi a minha primeira plateia.
sei que eu posso falar assim. Acho que foi a minha primeira manifestação artística ali. Eu expresso muito em desenho, em figuras e música. Eu gosto de compor também. Quando eu tô inspirado, eu gosto muito dos musicais. Musical é um lugar onde eu sou muito feliz. No palco, mas fazendo musical, assim. É uma plenitude muito grande. É um ofício muito difícil, né? Você cantar, dançar, atuar, tudo ali ao mesmo tempo. É uma concentração muito grande, mas é onde eu me realizo, assim. De onde eu me sinto pleno fazendo, exercendo a minha arte. É quando eu tô em cena, em musical. Porque na hora eu não vejo nada. Não vejo nada, não escuto nada. Eu viro uma música ali. Toda a minha energia se concentra na minha voz. Então eu não sei o que eu estou fazendo com o braço, com a mão, me perguntam isso, o que você fez aquilo? Você me olhou ali, ou você... Não sei o que eu fiz na hora, depois eu fico vendo, fico rindo de mim mesmo, assim, mas na hora é uma entrega total, assim, é um pulo no escuro. Acho que começa na hora que eu começo a me preparar mesmo, figurino, começo a colocar um microfone, ali eu já estou entrando, mesmo sem saber, eu já estou indo para uma outra frequência, assim. E quando eu tô na coxia, esperando para entrar, eu já fui. Eu já não tô mais ali, já me entreguei e volto só quando acaba. Aí que eu recobro o juízo e tomo um banho e saio, assim, sabe? Mas isso começa para mim nesse processo, assim, de figurino, de maquiagem. Ali eu já começo aí. Quando acabo os shows, porque eu tenho o privilégio de ser cantriz, adoro essa expressão do Tarek de Souza, eu tenho o privilégio de ser cantriz. Então, quando eu acabo de representar um espetáculo de teatro, ou de cantar, que é o que eu tenho mais feito, tenho mais cantado e feito cinema, ou quando eu tenho uma vida normal, eu vou ao supermercado, à farmácia, enfim, tenho uma vida normal de dona de casa. E de vez em quando alguém me encontra, me abraça, começa a tremer, começa a chorar. E é muito estranho isso, porque eu me lembro que até algum tempo atrás eu dizia, calma, eu sou apenas uma mulher. E de repente não dá mais para dizer isso, porque é como se com 55 anos de carreira tivesse virado um mito. É muito esquisito. É muito estranho. Eu gosto muito de desmistificar essa coisa assim. Ai, é maravilhosa, poderosa. Uma coisa... Um dos meus fracos é a dificuldade com a solidão. Tenho muito medo de envelhecer sozinho. Muito. Existe uma tristeza que sorri dentro de mim. E lá dentro ainda uma urgência, onde não cabe amanhã. Eu nasci com vocação para tudo ou nada. E nunca morei em casa apertada, onde não cabia amar. Deve ser por isso que não sei andar sem correr. Deve ser por isso que não sei ficar sem partir. E nem partir sem chorar. Desconfio que vou morrer de tanto viver. E desconfio que tudo bem, se assim for. Existe uma alegria que chora calada dentro de mim. Alto, 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 alto. Eu sou filho de dois artistas. Meu pai cantava, né? Era crooner de cassinos, cantava à noite. E minha mãe era uma cantava desses escadas assim de era uma guel, uma vedete, né? Eles se conheceram aqui no Rio de Janeiro, inclusive. Então eles se conheceram. Ela tinha 17, aumentou a idade para poder ficar ali dentro, conheceu meu pai com 22, já ficaram juntos. E nessa história eu vim. Então eu trago comigo essa história de ser filho de uma vedete e de um crooner. Então já estava na... Mas o que aconteceu comigo
Eu sou de 44, os cassinos fecharam em 45. Eu estava com 1 ano de idade. Eles começaram a ter como sobreviver. Então, comigo, eu acho, tenho certeza disso, que para sobreviver, eu comecei a representar. Então, eu já nasci com essa função, representar para viver. É bem interessante isso. Eu tinha todas as certezas, porque eles ficaram meio... Os dois não gostaram, eles queriam um filho médico. Que fosse médico ou engenheiro. E quando eu começo a mostrar assim que eu vou ser um ator, eles não gostaram. Eu falei, não, mas vai ser diferente de vocês. Eu vou ser um ator, eu vou ser uma palavra bem assim, atrevida, mas assim, eu falava para os dois, sou filho único. Eu vou ser uma estrela. Eu tinha aquilo mesmo, enfim, enfiei aquilo na cabeça, tanto que eu sentia que quando eu andava na rua desde pequeno, porque eu sou uma pessoa carente, né? E era uma criança carente também, eu andava pelas ruas e falava assim, começando a falar, né? Você é meu primo, para completar as pessoas, eu queria falar com as pessoas, com a minha carência, precisava disso. E falar também e representar para poder sobreviver, literalmente, assim, trazer comida para casa, né? Depois para comprar meus livros de colégio, para poder ter um material, roupa, para eles, inclusive, sobreviverem. Mas eu me lembro que eu peguei minha mãe, era muito pequena, aqui no Rio, e levei ela no Cine Rocks, que ainda existe, do outro lado da calçada, e falei assim para ela, um dia a senhora vai ver meu nome aqui, bem grande nesse letreiro aqui. Ela ficou assim, meio... Sou estranha. Ela não... Achava engraçado aquilo. Meu pai ficava cabreiro. Você é maluquinho, o que você tem na cabeça? Não, mas vai acontecer, já tá... Tem que ser assim. E vai ser assim. E foi, e é assim, né? Quando eu estou na escola de teatro, já existia um burburinho em volta daquela pessoa que estava ali fazendo escola. Porque era um jovem que não faltava, que trabalhava durante o dia para poder sobreviver, mas que queria ganhar 10 em drama, 10 em comédia e queria brilhar intensamente. Tanto que todos os exercícios que eu fazia, eu fotografava e levava na Folha de São Paulo, levava na Folha da Tarde, no Jornal da Tarde, no Estadão, para as pessoas colocarem. E meus colegas achavam assim, isso aqui não é uma escola de estrelas. Aqui é uma escola para formar um ator. Eu falei, mas eu quero ser um ator, eu quero que meu trabalho seja conhecido. Eles não gostavam, era uma coisa, esse lado exuberante que eu tenho, né? E de ter coragem de falar as coisas mesmo, né? De querer aparecer, de querer dar autógrafo. Se eu quiser viver também fechado, eu prefiro então... Eu não saio mais de casa, fico quieto. Mas eu preciso disso. Eu vivo dessa troca, né? Deu certo, né? Deu certo mesmo. Eles viram os dois. Isso eu acho maravilhoso. Eles morreram e antes de morrer viram o sucesso do filho. Para eles era importante isso. Para mim já estava decidido mesmo. Aquilo ia acontecer mesmo, não adianta. Minha família, né, que depositava em mim, vamos dizer, era um peso também. Você é o cara, era o que eles diziam. Você é o nosso. E me protegiam, e me cuidavam, mas também eu assumia aquela responsabilidade porque tinha as internações do meu pai, né? Meu pai era internado com frequência. E as internações eram muito difíceis, porque tinha camisa de força, o lugar que a gente morava, sendo mais baixo, tinha uma escada de uns 15 degraus para chegar na minha casa. Então, tirar meu pai, subir com meu pai para o nível da rua, onde um carro da polícia levava para a cadeia, não era para o hospital psiquiátrico. Ia para uma cadeia, ficava lá uns dias entre os presos comuns, né? E depois até minha mãe arranjar a guia, né, para colocá-lo ficava ao lado, inclusive.
Chamava-se Associação Protetora dos Insanos, o lugar onde meu pai era internado, Associação Protetora dos Insanos. Acho que não existe mais. Hoje, quando eu passo lá, dizem que vão fazer um supermercado nesse lugar. Era um lugar grande, com árvores. E quando meu pai saía, quando a gente ia visitar, era muito pesado, muito forte. Meu pai saía com a cabeça raspada e chamavam num alto-falante. E aí ele vinha trêmulo, assim, impregnado dos remédios que ele tinha tomado. E ele queria sair, queria que a gente tirasse ele de lá. E às vezes ele apelava para mim, dizendo que eu tinha que tirar ele de lá. E acabei desenvolvendo muito essa coisa de contar essas histórias, porque acho que isso me libertava de uma certa maneira, porque quando meu pai... Quando eu comecei a dizer que meu pai tinha problemas, aquilo parecia que revertia a meu favor, entendeu? Quer dizer, era a fraqueza que me impulsionava, né? Antes eu tinha vergonha do meu pai ser esquizofrênico, do meu pai ser louco. Depois eu comecei a achar incrível. Não que fosse bom, mas era meu pai, e aquilo... não é que achar incrível. Eu perdi a vergonha de falar que meu pai era louco. Eu, com 13 anos, fiz uma cena que eu era um menino abandonado, sequestrado, e em algum momento da novela me reencontravam minha mãe, minha família e tal. E no dia seguinte que essa cena foi ao ar, eu estava no shopping, eu sou de Niterói, estava passeando ali no shopping, e uma moça me parou e falou: a sua cena salvou a minha vida, e contou a história dela. E na época eu não entendi nada, eu tinha 13 anos, eu não entendi a profundidade dessa fala dela, eu achei até exagerado, falei, né, tá bom, valeu. Mas hoje eu entendo plenamente o que ela quis dizer, e ela repetia, ela me segurava, e falava: você salvou a minha vida, essa cena salvou a minha vida, você me resgatou, obrigado. E hoje eu consigo entender, não sei, vai saber o que ela estava passando ali, né, qual é a história dela. E às vezes ver uma ilustração, assim, uma novela, uma cena, às vezes salvou ela de um dia ruim que seja, ou de um momento ruim. Se for isso, já tá valendo. Eu acho que a arte cura tudo, e toda a loucura que a arte gera traz a sanidade. Eu acho que sem arte a gente enlouqueceria. Acho não, eu tenho certeza. Eu, pelo menos, falo por mim. Se não fosse a arte, eu não sei quem eu seria. Acho que eu seria uma pessoa miserável emocionalmente. A arte é fôlego para mim, sempre. Uma música, um poema, um filme, a catarse que gera, né? Os lugares por onde a gente passeia ali naquele momento, eu acho que é divino, é uma maneira de... Acho que foi um escape de Deus, sabendo a loucura que seria isso aqui. Acho que ele falou, mas vai ter arte para guiar vocês, senão ninguém aguenta. Qual seria a razão da existência, né? Por que viveríamos se não fosse pela arte, né? Qual o sentido? A arte é que nos distingue, a arte é que nós somos homens, mulheres, seres humanos. Até os cães, os animais fazem arte. E a gente aprecia. E a gente os ama, porque eles fazem arte, porque os seus gatos deitam de uma maneira, esticam as pernas como bailarinos e têm movimentos emotivos, e a arte também é essa, né? Esse silêncio, essa observação, essa mansidão, né? A arte é tudo, né? E não só fazer, mas fruir, né? Quer dizer, então eu acho que é uma forma de emancipação, de libertação, de redenção, né? Ou é a religião, ou é a arte. Eu sou mais da arte. Eu tenho mais fé na arte do que na religião. Porque a religião se presta também a
a movimentos de cerceamento, né? Se você pensar na Igreja Católica, que horror, né? Um repressivo, né? Com relação ao sexo, com relação a tudo, que repressão desgraçada, que é a arte não, a arte é livre, né? A religião às vezes é bitolada, né? Ela provoca, a arte não, a arte ela transforma, né? Você tinha combinado que a gente ia falar sobre arte? E eu me lembrei de uma coisa muito importante que aconteceu na minha vida. Eu tive o privilégio de fazer 2 curtas-metragens muito importantes na minha vida. Um foi sobre Cruz e Souza e outro sobre Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus é impressionante. Uma mineira que, radicada em São Paulo, já não está entre nós, mas que escolheu São Paulo para viver, foi para lá e vivia de catar papel e ferro velho para vender. Criou 3 filhos de 3 pais diferentes, sozinha. E aprendeu a ler com jornais que ela catava para vender. Era autodidata. E todos os dias ela chegava em casa e escrevia um diário. Até que um dia um jornalista fazendo uma reportagem na favela, na comunidade onde ela morava, em São Paulo, viu uma mulher descendo e dizendo assim para os caras que estavam usando os brinquedos das crianças, que tinham acabado de instalar um político, candidato, claro, algum cargo político, tinha instalado lá um parque de diversões na comunidade para criança, né? Aquela coisa, o balanço, a gangorra, etc, etc. E a Carolina Maria de Jesus chegou e falou, viu aqueles marmanjos brincando com o brinquedo das crianças e falou, saiam daí, a gente jamais teria condição de oferecer esse lazer para os nossos filhos. Vocês vão quebrar esses brinquedos com o peso de vocês. Foi feito para criança. E eles não saíam. E ela disse, não vão sair não? Vocês vão entrar no meu livro. Ele ouviu isso e falou, que livro é esse? Eu falei assim, não, mas besteiras que eu ando escrevendo. Ele falou, posso ver? Ele falou, tá. Voltou no barraquinho dela. Quando o Erlande chegou lá, encontrou 17 cadernos, escritos página por página. Porque ela todos os dias chegava em casa e descrevia como foi o dia dela. E ele ficou muito impressionado e esses cadernos viraram um livro chamado Quarto de Despejo. Dificílimo de achar, talvez na internet. E essa mulher, semi-analfabeta, o Erlande publicou o livro com a linguagem dela, com os erros de português dela. Chama-se Quarto de Despejo, é um livro dessa grossura. Ela teve 3 filhos, os 2 meninos já não estão entre nós, mas a Vera, a caçulinha, por uma ironia do destino, mora em São Paulo e é professora de português. E o que eu fiquei muito emocionada de ter vivido esse personagem, é um curta de metragem do Jefferson D, de 16 minutos. Fiquei muito emocionada, mas também muito indignada de saber que uma figura tão importante é
tese de doutorado em vários países fora do Brasil. E essa mulher não faz parte do currículo escolar do país que ela nasceu. Quase ninguém sabe quem é Carolina Maria de Jesus. Procure saber. A astrologia ela é algo muito impressionante, porque ao mesmo tempo que ela se divide em 12 casas, 12 signos, cada casa tem vários temas. A casa 5 do mapa astral ela é uma casa onde a gente tem os projetos, o dom da criação, o poder da criação. É a casa dos filhos, a casa da nossa criança interior, é a casa dos nossos dons e talentos em expressão. Tudo aquilo que a gente conhece da gente em prol de uma criação. A música, a pintura, a interpretação, a poesia. Encontrar o sol da casa 5 é encontrar a alma do artista. É encontrar onde a gente, o ser humano comum, onde ele se expressa artisticamente. O sol é para todos o tempo todo e todos nós temos um artista que nos habita. Eu acho que desde que eu comecei a trabalhar com arte, o que mais me toca é como a arte modifica a realidade que te circunda. A música, ela não tem filtro, não tem fronteira. A música não tem fronteira, ela tem horizontes, né? E ela chega nas pessoas num lugar que nenhum outro tipo de comunicação chega. A música toca em fibras dentro das pessoas que nem as pessoas sabiam que elas tinham. Ela é como se fosse um violão que está lá esquecido. Então, de repente, alguém vai lá e pum! E aquela corda vibra. O som é vibração. O som ressona na pessoa. Vibra as cordas íntimas da pessoa. Muito mais do que as palavras. Porque a palavra tem um filtro daqui, né? A música vem aqui, nesse chakra. A música, assim como qualquer nível de arte, é a cura. Porque, como eu falei, assim, o ser humano se expressa em diversas formas, né? Tem aquelas pessoas que são artistas, que têm na arte a sua gênese de criação, e tem as pessoas que respondem à arte, né? Não necessariamente são artistas, mas elas respondem à arte, né? A arte é uma linguagem divina, né? Acho que se você consegue... Como é que Deus se expressa? O que é Deus? Como ele se expressa? Definitivamente a arte é uma expressão divina, né? Eu acho que o sublime do ser humano, as criações mais sublimes do ser humano, tirando a natureza fora, não, o que é humano, de criação humana, foram feitas através da arte, concorda comigo? Ao longo das civilizações, da história da humanidade. Seja na arquitetura, seja na pintura, seja na música. Então, quando você fala de legado da humanidade, a arte está em primeiro lugar de expressão. Então, a arte é um lugar de expressão sublime. O mais sublime que o ser humano pode se expressar através da arte. Dito isso, a cura existe justamente nesse lugar, né? de expressão sublime, que vai te colocar num patamar maior. De mim artista, eu acho que é uma procura constante, sabe? Uma coisa como fisiológica. Você precisa... Eu me chamo ao piano e eu vou ao piano como se me dá fome, seja... Não sei. Eu sempre me pergunto essa questão de profissão artista ou vocação artista, porque cada uma te leva por caminhos diferentes. Então, eu acho que ser artista, principalmente, tem que ser, na minha opinião, sensível, poder sentir ao teu redor e às vezes, sei lá, entrar nesse momento canal e pegar algo do mundo efímero e sublimar
e trazer para o mundo efímero. E acho que essa é a principal labor do artista. Quando toco por completo, não sei, eu me sinto instrumento. Não sei como explicar. Mas às vezes acontece. Às vezes repito e improviso, boto parte do meu conhecimento, que não é muito também. Mas eu gosto, na real, quando toco, quando chego nesse ponto como de fluxo, sabe? Eu acho que isso que é importante como desafio. Também, tipo, não dá para viver, para mim, no meu caso, como artista. Então, eu alugo o quarto por Airbnb e tudo mais. Eu tive muito tempo essa questão na cabeça. O que ia fazer? Se eu botava meu piano no quarto, ou deixava na sala. Eu falei, não, vou botar na sala. Vou ter essa interação para tentar não sair do fluxo nessa interação. Que eu acho que é importante também. Porque tem isso, tem o gato fazendo barulho, tem coisas que às vezes nos distraem da atenção, mas o importante é manter o foco na ideia. Eu cheguei aqui no Brasil buscando também inspiração, sabe? Uma coisa me chamou muito a atenção, a natureza, os contrastes, a harmonia entre tudo, e a desarmonia também. Acho que, não sei, é cautivante. E nada, no começo eu morava em Botafogo, que é um departamento com um visor para o Cristo lindo. E eu decidi botar o piano aí. Então aí chegaram algumas músicas lindas também. Depois mudei para essa casa, passei momentos muito felizes, mas depois, sei lá, a vida leva por outros lados. Fiquei meio triste. Encontrei outro lado da música minha também. Acho que tudo isso faz parte do artista, né? Não sei como essa orquídea aqui. Ela, para se reproduzir, precisa ser instalada. E aí, a sálvia se direciona em outra direção e gera nova vida. Eu acho que o artista, não sei porquê, mas o universo muitas vezes faz passar por situações, ou somos sensíveis, sei lá, mas as coisas não afetam, estão dentro de nós. E acontece algo novo, e que compartilhamos. Eu não me imagino fazendo outra coisa. Não me imagino fazendo outra coisa, a não ser cantar e representar. A não ser exercer esse ofício de cantriz. E acho que do jeito que eu já sofri por amor, não sei se eu teria sobrevivido. Eles falam assim, puxa, o senhor, hein? O senhor tem uma vida, né, maravilhosa, né? Com aquelas artistas, aquelas mulheres lindas, né? Aí eu começo com o mesmo discurso, falo, olha, ator, um artista, a única coisa que se compara ao artista, eu acho que é médico plantonista do Miguel Couto. Porque a gente levanta cedo para esperar fazer a luz, aí espera. Aí cai a luz, não deu a luz. Aí dá um almoço. Aí você almoça, volta, se tiver um tempinho, você aproveita e escova os dentes, aí fica lá parado, você não, vem mais para cá. Aí tem a continuista que fala assim, facilita para mim que você, ontem você estava com essa gola virada, você faz assim, ó. Aí o cara dá a luz assim, facilita para mim, fica mais assim, ó. Aí quando você vai fazer assim, você está assim, ó. Para facilitar a luz, o som, a mulher da gola. Está tudo torto, virou um monstro assim, ó. Não sei se eu quero continuar filmando como produtor ou diretor, porque é muito desgastante e muito sacrificante. O meu projeto o Cafundona, que é a vida do João de Camargo, levou quase 20 anos, me custou 2 stents. Assim, eu sofri muito. Você é visto como se você estivesse roubando alguma coisa, porque cinema, às vezes, precisa juntar um certo dinheiro. E daí é uma desconfiança tão grande quanto como você usou aquele dinheiro que, sabe, você acaba que você mesmo ganha nada e fica com a fama de que roubou alguma coisa. Parece que tem um sistema policialesco em cima das prestações de conta. Eles não gostam da nossa classe. É uma classe que não tem interesse. Agora, é difícil encontrar gente que goste
da gente. Nós somos descartáveis. A gente insiste, né? A gente fica nessa tecla. Tá difícil sobreviver, eu acho, da arte. Quando eu fiquei doente, em 2012, que eu quase morri, eu fiquei doente mesmo, né? Uma loucura essa sensação de você ouvir as pessoas assim, não, ele está partindo, ele vai embora. Não. E os médicos falam assim, não, vamos tentar, não vai dar, não, é melhor deixar ali. Outro médico, não, vamos tentar mais um dia. Eu ouvindo aquilo tudo, uma loucura. Então eu aprendi uma técnica de começar a contar. Ficar assim, 1, 2, 3, 4, 5. Eu via que se eu contasse até um tanto, eu alcançava um número no minuto, no segundo, no minuto, na hora, para poder chegar até o dia seguinte. E sentir que eu estava vivo ali na cama. Eu ganhava um dia, danado. Aí ficava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acabei até um dia acontecendo, uma coisa muito engraçada. Nunca vi isso na minha vida, aconteceu. Eu contei tanto que uma hora eu olhei, estava o padre Marcelo Rossi na TV, rezando uma missa, que eu fui obrigado a ver a missa. Fiquei tão impressionado com aquilo, sabia? O homem falando. Falei, bom que ele fala sem parar, a missa é longa. Quando ele acabar, eu ganhei umas 2 horas aqui. E é bom. Como foi acordar desse movimento de morrer? Falar, exato, e falar de novo. Qual foi a primeira coisa que você falou? Quer que eu fale mesmo? Eu falei, puta que... Eu sou um cara vaidoso, mas eu acho que a pior vaidade não é só a vaidade talvez estética. Eu acho que a vaidade de você não se doar para o personagem ou para a história, eu acho que essa é a pior vaidade. E é a vaidade que eu tento fugir sempre. De quando me propor fazer de corpo e alma e trocar com a história, com o personagem. E de fato a gente nunca termina um projeto, seja pequeno, seja grande, a gente nunca sai igual. Então cada novo projeto, eu já tenho a consciência que eu vou terminar o projeto uma pessoa, talvez não completamente diferente, mas nunca a mesma pessoa que começou o projeto. E isso me gera frio na barriga constante, porque eu fico esperando qual é o próximo, por onde eu vou agora, qual o caminho que eu vou percorrer agora. E você vê que o cotidiano, as coisas mais simples da vida são as mais importantes. Tomar banho, mexer uma xícara com a colherinha, você fica assim, sabe? Poder levantar um copo, poder se enxugar. Aí você fica vendo que a vida não é aquele tapete vermelho, né, que eu queria pisar lá no que eu falo do Cine Rocks. Esse tapete eu já tinha passado por ele há muito tempo. Os valores todos mudaram todos, né, a partir daí. Minha família não tinha noção, nem meu pai nem minha mãe não colocavam empecilhos e nem tinham projetos assim de que eu devia ser médico, alguma coisa. E também não tinham nenhum preconceito com o teatro, porque eles não sabiam direito o que era, né? Eles sabiam que eu ia lá no Salesiano. Eu não me lembro do meu pai e da minha mãe terem ido assistir o Pagador de Promessas, por exemplo. Está me ocorrendo isso agora. Meu pai e minha mãe não assistiram o Pagador de Promessas comigo. Incrível. Não? Olha que gozado isso, não mesmo. Então eles não tinham noção daquilo que eu estava sendo, vamos dizer, consagrado, né? Daí fui para São Paulo, mas como São Paulo e Sorocaba são muito pertinho, eu voltava todo fim de semana, então fui desmamando eles também devagar, né? Até que eles morreram. Meu pai e logo depois minha mãe. Eu não vou fingir que eu não quero. Se eu já decorei tudo sobre você. Eu não sei por qual caminho caminhar. Mas se ele for o seu, eu coloco os meus pés na sua estrada.
Aonde vai dar, ninguém sabe. Mas como eu posso ficar se a alma já partiu e nunca mais vai voltar? Minha família. Alguns problemas familiares também, né? Distanciamento da família. Sei lá. Estudei também numa escola evangélica. Não podia falar que era gay. Então, foi uma raiz meia como que cresceu dentro de uma coisa que me segurava para crescer. Não me sentia como uma planta que tinha a terra toda para crescer. Por isso, fui e procurei minha terra. E ainda acho que não encontrei. Eu fui expulso da minha casa pela minha orientação sexual. Eu tocava piano desde os 10 anos e fui expulso aos 18. Eu passei por muita coisa. Expulsou. Meu pai. Chegou a um ponto de brigar muito. Foi muito triste, na real. Ele já tinha me expulsado anteriormente. Se você não gosta das regras, você vai embora. Mas eu amo meu pai, eu amo meu pai. Ele era muito jovem naquela época. Ele me teve com 19, minha mãe 17. Eu fui o filho maior, então cometem todos os erros com o filho maior sempre. Então compreendo em certo modo. A cultura lá no Chile também é bem diferente, é mais conservadora, então... Sei lá, mas chegou num ponto de que a agressão, tipo, de avançar meu pai para mim, e a primeira vez na minha vida que eu me vi que... Não, segurei meu pai e botar a mão no pescoço dele, cara, isso foi muito ruim. Segurei ele, você não vai bater em mim nunca mais, falei para ele. E me vi em posição, vi meu pai, falei, não, tenho que partir. Essa mesma noite, eu fiz minha mochila e fui embora. Porque nunca me senti bem por isso. Não queria virar o que ele era nesse momento para mim. Então, até lembro, né, o barulho da caminhos de terra. Eu lembro que falei para mim, nossa, vai ser o último momento que eu ouvir esse barulho. O barulho que eu sempre ouvia quando ia para a escola, quando criança. Pisar esse caminho de terra. Falei, cara, vai ser o último momento. E foi o último momento que eu vi. Daí não voltei. Foi bem difícil. Passaram 12 anos até meus pais me visitarem. 12. O final, que como aquele último intento, aquela última nota que você intenta e termina e repousa, ainda com esse ar como de quem sabe se voltará. Deixar partir.
mim, a palavra energia ela está muito ligada à paixão. O Rubens Evald, o Rubinho, meu amigo, o crítico de cinema Rubens Evald, falou: eu vou te pegar em São Paulo, vou te levar a Santos, para você ver teu pai, né? Eu cheguei lá, estavam minhas tias, todas cariocas. Teve aquele clima, né? O pai, aquela coisa. Aí eu peguei e falei assim, eu tenho que contar para minha mãe isso, né? Peguei e liguei. Eu liguei, ela falou assim, não precisa me falar nada. Teu pai morreu, né? Eu falei, foi. Então você vai fazer o seguinte, você volta para lá, pro velório, e fala para suas tias o seguinte, que ele deu para mim a coisa que eu mais amo. Eu falei, o que que é? Eu falei, você. Acho que tem um movimento aí tentando tomar lugar aí de uma grande hipocrisia, né? Tentando colocar as coisas, tentando retroceder esse movimento que já vem há tanto tempo, mas na minha humilde opinião, eu acho que não só essa tentativa, como todas as futuras tentativas vão ser caladas, porque não só a arte, mas o ser humano vai sempre arrumar um jeito de se expressar e de ser ouvido e ser notado. Então, na minha opinião, é um grande retrocesso tentando ser estabelecido aí, de hipocrisia, mas que não vai, se Deus quiser, não vai prevalecer. O que eu falaria para o meu filho é que ele tem muita sorte de nascer em um berço não só artístico, mas que dá liberdade, porque se ele já nasceu com essa liberdade de casa, isso é um presente. Várias pessoas não têm essa liberdade. Eu fui uma pessoa que eu tive que galgar essa liberdade. Minha família é super conservadora, tem uma cabeça um pouco diferente nesse sentido, não aceita tudo. E eu sempre fui uma contradição na família, porque eu sempre quis saber de tudo. Eu queria investigar tudo, minha curiosidade era sobre tudo. Então, graças a Deus, isso me levou para esse lugar de arte, de questionamento. O artista é um espelho. É só um espelho. As pessoas olham para isso e se envergonham que isso é humano, isso faz parte delas. O artista geralmente não tem essa vergonha. Ele existe. Às vezes ele lida melhor, tá entendendo? A arte fala sobre as coisas sem amarras e as pessoas não estão preparadas, muitas delas, para lidar com isso. Então o artista fuma maconha, o artista prega sexo desregrado, o artista prega... Todo mundo faz isso, todo mundo tem isso. Lide com isso. Tá entendendo? A vida não é uma esteira de rato, gente, para você ficar produzindo. Não. E o humano, e o seu coração, seus desejos, cadê? Tanta luta contra a ditadura, contra a censura, tanta resistência, tanta dificuldade por falta de recursos, por falta de apoio. E a gente... Eu gosto muito dessa expressão, amor à arte. E a gente indo em frente por amor à arte. E de repente a gente vive um momento que parece que voltamos 1000 passos atrás. É um momento muito difícil, muito triste. Brecht dizia, porque as coisas estão como elas estão, elas não podem continuar assim. Isso veio pensar aqui, o sol nunca morre. Somos todos poeiras de estrela. E os elementos sempre vão se aprimorando onde? Nas estrelas. É na morte de um sol que novos elementos acontecem. E essa a física sabe. E todos sabemos. Então, não só que morre, sino que gera novos elementos para o universo, mais aprimorados ainda. Então, eu não vejo isso como algo triste, vejo isso como
uma entrega para o universo de coisas mais elaboradas e transformadoras ainda. E ainda mais complexas. E se a música acabasse? A música nunca acaba porque os pássaros nunca pararão de cantar. E se não são os pássaros, vão ser as cigarras. Se não é a cigarra, vai ser qualquer animal. O gato, o cachorro. Todo mundo canta. E se o artista deixasse de existir? O artista nunca vai deixar de existir. O artista é a natureza. O artista da natureza é orgânico, é algo que não tem como ir contra, está sempre presente. Eu acho que tem que ser mais valorizado, né? A arte não pode ter censura. Eu acho que a arte é o oposto da censura, inclusive. É a manifestação livre de quem a gente é, do que a gente sente. Eu acho que é a ilustração disso tudo. E o corpo do ator é uma doação constante. A gente só se empresta. A gente se deixa ser tomado, inundado por tudo que vem junto ali no projeto. E depois reúne os caquinhos e segue em frente e vai para um próximo projeto. É absolutamente castrador, né? Não deve existir censura, não tem que existir censura. Tem lugares que você está em cena, você tem o domínio da plateia inteira, você está dominando o público. Mas se tiver uma pessoa que tem uma energia ruim, ela consegue segurar o espetáculo. Como tem no palco, como tem no teatro, tem na sociedade, na vida. Tem pessoas que são assim. Eu não esperava ter que falar, mas parece que essa urgência de falar, ela não tem muita hora, né? Parece uma oportunidade, você fala, né? Tem que falar, tem que refletir sobre isso. As coisas estão mais difíceis, as pessoas se revelaram muito intolerantes, né? A imagem do artista ficou muito estigmatizada. E é louco porque a gente já passou por isso, né? Em outras épocas, né? Parece que o ciclo se fecha e se reabre, né? Parece que a geração muda e a arte, mais uma vez, tem que... Gente, olha só, nós somos uma expressão livre. Então, assim, parece que a arte, mais uma vez, tem que despertar as pessoas. Está entendendo? Isso acabou de acontecer 40 anos atrás. Né? E é o que é sobre esse espetáculo que a gente fez, os 70, né? Sobre como é que a arte enfrenta um sistema de crenças, né? E aí a geração muda e a gente está se vendo no mesmo momento. Então, fazer arte no Brasil hoje em dia é você lidar com esse despertar de consciência que começou de novo, lidar com uma sociedade que se mostrou muito vil, né? Muito julgadora, muito cruel, né? Com os artistas, mas lidar com isso de uma maneira... achar uma tranquilidade dentro disso aí, né? Tudo que acontece é por uma razão de ser. Existe uma limpeza, existe uma transmutação a ser feita, existe uma razão para a gente estar vivendo nesse país, com esse governo, com essas leis, com essas pessoas, né? Se revelando e colocando os artistas numa berlinda, né? Tudo tem uma razão de ser. Eu prefiro ser arara na minha terra do que ser um periquito lá fora. Aqui eu tenho o poder através do meu trabalho, se for um bom texto, um bom espetáculo, eu posso fazer algumas mudanças. Se eu conseguir mudar uma cabeça, já foi uma vitória, através do trabalho. Claro que é difícil, não tem apoio, você tem que conseguir patrocínio, que é difícil, não consegue. Nós somos atletas, o artista, você tem que correr atrás, conseguiu pôr uma marca na camiseta, fazer uma pirueta, se exercitar, não, são operários que estão ali, e vai ser sempre assim, faz parte. E que o foco seja esse, né? A arte, que o foco seja você tocar as pessoas, seja com o que for, seja com poema, com uma música. Tira tudo isso que tentam vender da arte, que vai gerar, e a fama, isso lá o que é. Isso aí é a parte mesquinha do negócio. Que o objetivo seja esse mesmo, a honestidade e chegar. Se chegar em uma pessoa, valeu a pena. Temos que continuar lutando pela arte, que é o que a gente acredita, e
Eu acho que cada um de nós tem uma missão nesse planeta, em todos os segmentos. E a gente tem que lutar por ela, a gente tem que perseguir, a gente tem que perseverar, a gente tem que dar cotovelada, custe o que custar. Nós não podemos desistir nunca. Então eu prefiro não ser pessimista e achar que vamos chegar lá, que vamos retomar o que já havíamos conquistado e que infelizmente está indo por água abaixo. Deixe estar. Que o tempo sabe mais que nossa vontade. Quer surpresas mais do que a coragem. E o inverno não passa de uma estação. Deixe estar. Deixe estar que faz 3 minutos que aprendi a chorar. E em 5 eu desaprendo tudo. E me ponho de novo a andar. Sim. Deixe estar. Deixe estar que o sorriso me pega lá na esquina. E que ainda chama de mentira o que é difícil de aguentar. A vida decolou e eu sem saber voar. Mas um dia também terei asas. Chamarei o céu de casa. É o verão que se aproxima. Questão de minutos. Deixe estar. Que o tempo sabe mais que nossa vontade. Quer surpresas mais do que a coragem. E o inverno não passa de uma estação.
unha do dedão é a única coisa que entrega o que a pessoa tem, porque ela vai se transformando com o tempo e vira unha de bico. Sabe o bico de papagaio? Aquela força do osso. Anos de vitamina que mudando os pais dão, vai tudo para aquela... Que bobagem, meu Deus. Zezé, não falando de Zezé, né? Zezé chegou aqui, falou da vida dela, né? Chega da Silva. A mulher cantou aqui, né? E eu falando de unha. Tô chorando aqui, gente.